que você achou aí dos reforços do Flamengo, hein, Pedrosa? Olha, o Juninho é o primeiro reforço. Eu acho que é um jogador que se encaixa nessa característica do scout, né? Jogador que estava no Karabakh, Azerbaijão. É um ponta que, pelos vídeos que eu assisti, tem velocidade. Não é o centroavante que o Flamengo busca para ser o reserva do Pedro, na minha visão. São características bem diferentes. Acho que até que ele tem características mais parecidas com o Gabigol do que com o Pedro. Tem velocidade, sabe fazer o facão, vai para cima, tem o corte e o chute cruzado também. Mas é um atleta que, se a gente for colocar, mesmo não sendo de um mercado tão conhecido, quando o Sevilha, que é uma equipe que se notabiliza justamente por pegar jogadores que não são tão conhecidos e valorizam esses atletas, esses caras crescem no Sevilha, depois o Sevilha vende eles, eu acho que o Flamengo ganhar essa disputa com o Sevilha é um fator positivo na minha visão. Eu vejo a torcida do Flamengo chiando, quem conhece o Juninho? Reclamavam quando buscavam jogadores só badalados. Agora o cara vem, que é especialista, o José Boto, em scout, especialista em buscar jogadores em mercados alternativos. Ele contrata um atleta que custa 5 milhões de euros para os cofres do clube, que teoricamente, na supervalorização que está o futebol hoje, está longe de ser um valor muito alto, e é uma aposta, nada mais do que uma aposta. Não tem como a gente falar que esse cara vai performar ou que ele é muito ruim. Tem que deixar jogar, tem que dar um pouco mais de tranquilidade para ele. Voltar do futebol internacional não é fácil, se adaptar ao futebol brasileiro também é algo mais difícil. Muita gente desmerece o futebol brasileiro é difícil pra caramba. Então eu acho que tem que dar tempo pro Juninho e eu apoio a contratação nesse sentido, de ser uma aposta do scout, coisa que o Botafogo fez muito bem no ano passado e o Flamengo vai tentar fazer agora. Eu quero ouvir os amigos aqui sobre a seguinte questão. Vasco está contratando, Botafogo não contratou ninguém ainda, perdeu muita gente, né? Então o Botafogo não entra nessa pergunta, mas eu vou perguntar primeiro para você, Fabiano. Boa. Dos outros três que estão se reforçando, né, no Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo e Fluminense, quem se reforçou melhor até agora? É difícil falar porque o Flamengo, na verdade, está trazendo o Juninho e por enquanto só, né? Só. O Jorginho é uma possibilidade, Especulação. mas como o Botafogo tem algumas. O Vasco contratou 5 jogadores que o Pedrosa falou. O Fluminense trouxe o Canóbio, Hércules, Lavega e Freitas, que Freitas, é o zagueiro. Olha, é difícil mensurar, mas eu vou tentar explicar da seguinte forma. Eu acredito que o Fluminense, contratando esses jogadores, ainda precisa de mais qualidade em relação ao elenco do ano passado, assim como o Vasco. E o Botafogo e o Flamengo, eu acredito que precisam de ajustes. O Flamengo, uma peça ou outra, tem um time muito forte, um elenco muito bom, também perdeu alguns jogadores. E o Botafogo também precisa de peças para repor, principalmente Almada e Luiz Henrique, e o banco. Aliás, o banco não. Jogadores que cheguem pensando em disputar vaga. Porque, por exemplo, o Botafogo, até fazendo uma comparação com o excelente Jorginho que o Flamengo quer, o Botafogo tem um Alan no elenco. Sim. E o Alan não teve espaço porque o Gregory e o Marlon Freitas voaram ano passado. Verdade. Então o Botafogo, para a posição do Gregory e do Marlon, não precisa buscar um reserva. Quer dizer, do Gregory e do Marlon precisa. Estamos tentando até o Marlon Gomes, que joga muito. Muito bom. Cria do Vasco, está na Ucrânia. Ilan, falei, vou te responder da seguinte forma. Estou em cima do muro, porque quem contratou, eu acredito que tem que contratar mais, e quem não contratou ainda, tem que contratar também, mas com mais tranquilidade. Eu vejo menos urgência em Botafogo e Flamengo. Verdade. Terminaram muito melhor o ano de 2024. Quem terminou mal foi o Fluminense, né? Sim. Quem terminou mal foi o Fluminense, está contratando, mas nem sempre quantidade é qualidade, porque o Fluminense contratou esses caras aí, que foram citados, né? Vou tentar lembrar aqui de cabeça. Freitas, que é um zagueiro argentino que estava no futebol peruano, contratou o Lavega, que é esse atacante uruguaio, que o Vasco queria também, estava pelo menos encaminhado, né? Conversou bastante. Para trazer, mas o Fluminense no fim conseguiu ser mais sedutor, talvez até a coisa do Super Mundial tenha pesado, e o Fluminense já tem muitos uruguaios no elenco, né? Então esses caras devem ter conversado com ele, trouxeram conterrâneo. Hércules. O Hércules, que indiscutivelmente é uma boa contratação. Muito bom. É uma contratação que até o Flamengo chegou a ventilar e tal. Era um jogador realmente que estava sendo cobiçado por outros clubes. Mas, por outro lado... E o Canóbio. O Canóbio que chegou agora. Já citamos ele, né? Sim. O Fluminense contratou também o Paulo Baia, que é esse jogador que é uma dúvida, mais para não do que para sim. Né? Mas se for positivo, vai ser uma surpresa, porque ninguém está esperando muita coisa, que ele seria titular, nada disso. E trouxe o René, o lateral esquerdo, ex-Flamengo, que estava no Internacional. O Inter não quis renovar o contrato do René e o Fluminense foi lá e catou o René e deu um contratão para ele de 2 anos. Acho que o Fluminense, pelo menos na aparência, nesse começo, é o que está contratando melhor. Né? O que não quer dizer que esteja contratando apenas bons jogadores, que esteja fazendo apenas boas apostas.
está contratando uma quantidade razoável e eu até diria, né, vou ser bacana aqui, vou passar um paninho e dizer que está até contratando melhor do que no ano passado.